Deus estava falando no meu coração. E eu espero realmente que o Senhor possa usar a minha vida para passar aquilo que Ele ministrou ao meu coração. E aqui em Êxodo capítulo 15, dos versos 1 a 4, diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez é lida nessa manhã. Obrigado pela tua presença. Jesus, tu és a própria palavra encarnada. Tu és a própria palavra de Deus. Tu és o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque no princípio, tu eras. Tu estavas com Deus, tu eras Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de ti. E sem ti nada do que foi feito se fez. Eu te louvo nessa manhã, Senhor, porque aqui se reúne a tua igreja que crê em ti, que se entregou a ti. Nós não temos outro Senhor, nós não temos outro Deus. Nós não queremos ter outro Deus, porque não há outro Deus semelhante a ti. Os deuses das nações não passam de ouro, prata, pedra, madeira, obras das mãos dos homens que necessitam de ser carregados de um lado para o outro. Mas o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Naquela manhã do terceiro dia, aquelas mulheres ouviram a declaração dizendo: porque buscais o que vive dentre os mortos. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como ele havia prometido. Tu sempre cumpres aquilo que tu falas. E eu sei que tu estás aqui porque tu cumpres a tua promessa, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no teu nome, que ali tu estarias presente. Que privilégio nosso, Senhor. Que privilégio nosso, meu Deus, estarmos na tua presença e saber que o Senhor se manifesta em nosso meio. Trazemos o nosso pensamento cativo à tua obediência, Jesus. Repreendemos toda distração. Não deixamos, Senhor, que a tristeza, que as lutas, que as frustrações roubem a semente da tua palavra, que vai ser lançada, Senhor, em nosso coração. Nós declaramos que o nosso coração é uma boa terra, e essa semente vai ser lançada, e ela vai dar frutos para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Irmãos, quem livrou o povo de Israel do Egito? Foi Moisés ou foi o Senhor? Quem liderou o povo pelo deserto por 40 anos? Foi Moisés ou foi o Senhor? Quem abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos? Quase 3 milhões de pessoas passando no mar vermelho que foi aberto a pés enxutos. Foi Moisés ou foi o Senhor? Quem deu a lei para o povo, para que aquele povo se tornasse realmente um povo? Porque um povo só é considerado povo quando ele tem leis, quando ele tem estatutos. Quando ele tem estatutos sociais. Quem deu a lei para o povo? Foi o Moisés ou foi Deus? Foi Moisés ou foi o Senhor? Foi Moisés ou foi Jeová? Muitas vezes nós ouvimos, ou até mesmo quando lemos a Bíblia, nós pensamos: uau, como Moisés foi poderoso. Como Moisés fez milagres acontecerem. Como Moisés, ele foi realmente cheio de poder e de autoridade. Mas quando nós lemos a palavra, não há uma única vez que Moisés toma glória para si.
Não há uma única vez que Moisés diz, eu fiz. Eu, no meu poder, eu fiz. Moisés atribuiu toda a honra, toda a glória, todos os feitos sobre os filhos de Israel nos 40 anos ao Senhor. Moisés atribuiu tudo ao Senhor. Quando você lê o cântico de Moisés, depois dos filhos de Israel atravessarem o Mar Vermelho, você lê um cântico que atribui ao Senhor todo o poderio, toda a autoridade. Olha as palavras dele. Ele fala que aquelas guerras pelejadas foram pelejadas pelo Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. O Senhor é homem de guerra. Senhor, ou Jeová, é o seu nome. Ele lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Você não vê nenhuma vez Moisés falando sobre ele, mas falando sobre o Senhor. E algo que me chama a atenção na declaração de Moisés é o versículo 4. O Senhor é homem de guerra. Você pode repetir comigo? O Senhor é homem de guerra. Inês, pode auxiliar ali o abençoado do Luan na projeção? O Senhor é homem de guerra. E eu faço uma pergunta, o Senhor guerreia? O Senhor guerreia? O nosso Senhor, Ele não é o Deus da paz? O nosso Senhor, Ele não é o príncipe da paz? Não foi Isaías quem profetizou que Jesus, Ele é o príncipe da paz? Yeshua Sar Shalom. Toda vez que você ouvir essa expressão, Yeshua Sar Shalom, quer dizer Jesus, o príncipe da paz. Não foi Paulo que declarou que o Deus da paz. Como pode o nosso Deus ser o Deus da paz se Ele é homem de guerra? Porque paz é o contrário da guerra. Mas quando nós continuamos a ler, pode colocar o tema da pregação, por favor? Quando nós começamos a ler, Paulo dizendo, o Deus da paz, Ele não para aí. Ele continua dizendo, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Viu, pastor Cidade? Começou, ó. Ontem ela estava aqui me imitando, né? Dizendo como é que eu ia pregar nesse cenário mais bonito. E ela disse, ela vai fazer assim, ó. Mas não cai, não. O diácono Ricardo falou que só cai se foram as 4 de mim aqui, né? Ah, então eu posso pular à vontade. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então, como é que pode ele ser homem de guerra e ele ser a própria paz? Irmãos, a expressão Senhor dos Exércitos ou Deus dos Exércitos, nós lemos mais de 100 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós só lemos 2 vezes. Uma citada por Paulo, uma citada por Tiago. Mas quando nós vamos para o último livro da Bíblia, para Apocalipse, nós vamos ver um Jesus, príncipe da paz, o Deus da paz, vindo, vencendo para vencer. Com uma espada afiada na sua boca. Exterminando os inimigos de Deus. Pisando o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que concluir a leitura da Bíblia em Apocalipse. Então nós vamos ver que verdadeiramente o Deus da paz, Ele é homem de guerra. E Jeová é o seu nome, disse Moisés. Quando nós lemos a história de Josué, nós vamos ver que Jesus se apresenta para Josué, antes deles entrarem em Jericó, como comandante do exército do Senhor. Diga comigo assim, Jesus é o comandante do exército do Senhor. Quando Davi estava perante Golias, ele declarou para Golias o quê? Todos saberão que a guerra é do Senhor. Por isso que o tema dessa ministração é as guerras do Senhor. Porque nós temos ouvido muito de guerras e de rumores de guerras. Mas nós achamos que as guerras estão lá, nós não temos nada a ver com elas. Nós estamos dentro de um campo de força e nós não estamos em guerra. Mas ouvimos falar das guerras, não é? Eu gosto muito de 2 Crônicas 20, a história do rei Josafá.
quando o rei da Síria vai para invadir Jerusalém e ele manda mensagens, Josafá não se intimida. Josafá, ele levanta uma palavra para o povo. Ele traz ânimo para o povo, dizendo: não tenham medo, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é de Deus, esta guerra é de Deus, esta guerra pertence ao Senhor. E eu pergunto nessa manhã para você: que guerra você está enfrentando na sua vida? Será que você pode declarar que essa guerra que você está vivendo, você pode declarar que essa guerra é do Senhor? Ou essa guerra é sua guerra? Quais são as guerras que são do Senhor e quais são as guerras que não são do Senhor? Porque o Senhor é homem de guerra, mas Ele não guerreia em todas as guerras. Há guerras que não são do Senhor. E é importante nós sabermos quais são as guerras onde Deus não está. Porque se Deus não está, eu também não vou estar. Eu não vou comprar briga onde Deus não está. Eu não vou comprar problema onde Deus não está. Guerras que não pertencem ao Senhor são as guerras por cobiça, guerras por vaidades, guerras por poder. Há guerras que não vale a pena nós entrarmos nelas. Tem muita gente entrando em guerras que Deus não mandou entrar. São as guerras pessoais. E Abigail, quando Davi, ele vai com os seus homens e ele pede um homem chamado Nabal para alimentar a sua equipa. Nabal, que o próprio nome quer dizer louco, ele disse: não vou tirar do que é meu para dar para esse filho de Jessé, não, eu nem sei nem quem ele é direito. E Davi fala: então eu vou lá matar ele. Só que a mulher de Nabal, Abigail, ela ouviu toda a história. E ela então prepara muita provisão e vai até Davi e diz: Senhor, perdoa o meu marido, o nome dele é louco, porque ele é mesmo assim. Mas perdoa ele, eu trouxe aqui toda a provisão para você e para todo o seu bando, né, o seu grupo. E em 1 Samuel 25, 28, olha o que disse Abigail para Davi: de facto, o Senhor te dará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Davi pelejava as batalhas do Senhor, por isso você não vê Davi sendo derrotado. Porque ele não batalhava suas próprias guerras, ele batalhava as batalhas do Senhor. Irmãos, o que o Senhor quer que nós saibamos nessa manhã é que todos nós estamos em guerra. Todos nós estamos em guerra. E nessa guerra nós não podemos ficar sentados achando que porque a vitória vem do Senhor, porque o Senhor batalha por nós, o Senhor guerreia por nós, nós agora vamos ficar quietinhos esperando o Senhor fazer tudo. Não! Todos nós estamos em guerra e somos cooperadores de Deus e Deus coopera conosco também. As batalhas são do Senhor, nas nossas batalhas que glorificam ao Senhor. As batalhas que nós lutamos que não glorificam ao Senhor, irmãos, nós não temos a proteção de Deus. Então diga comigo assim: eu estou em guerra. Fala para o seu irmão: você está em guerra. Todos nós estamos em guerra. Estamos em guerra pelo Evangelho, estamos em guerra pela justiça, estamos em guerra pela verdade, estamos em guerra pelas nossas famílias, estamos em guerra pela salvação dos perdidos, estamos em guerra em favor do reino de Deus. Todos nós estamos em guerra. E nós precisamos aprender a lutar as guerras do Senhor. Deus é com aqueles que compram as guerras que Ele compra. Deus é com aqueles que defendem aquilo que Ele defende. Deus é com aqueles que amam aquilo que Ele ama. Deus é com aqueles que odeiam aquilo que Ele odeia. Deus amou o mundo de tal maneira, diz a Bíblia, que deu seu único filho. Irmãos, aquilo foi o quê? Uma guerra. Uma guerra. Satanás usurpou o reino de Deus lá no Jardim do Éden. Satanás corrompeu o homem e o desviou de Deus lá no Éden. Que guerra para trazer os perdidos de volta. Que guerra Jesus enfrentou 33 anos aqui na terra. Jesus esteve cara a cara com o diabo várias vezes.
Tinha que jejuar e orar e clamar ao Espírito Santo e clamar ao Pai pela sua graça na sua vida. Tudo por quê? Para salvar o perdido. Então, se em nossas guerras não envolve a salvação dos perdidos e o socorro às pessoas, é muito provável que nós não estamos guerreando as guerras do Senhor, porque as guerras do Senhor sempre envolvem vidas. Deus não está em guerras que nós levantamos para nós mesmos por causa de cobiça, torpe ganância. Deus não está em guerras assim. Tiago diz assim, Tiago 4:1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Deus não está nessas guerras, irmãos. E nós não temos forças para lutar nessas guerras, porque Deus não está conosco quando nós lutamos essas guerras por prazeres, por torpe ganância, que milita em nossa natureza. Deus também não está em guerras injustas, porque Deus não está com o injusto, Deus não está com o avarento, Deus não está com o mentiroso, Deus não está com os arrogantes, Deus não está com os ímpios, mas a Bíblia diz que o Senhor está com aqueles que o temem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor daqueles que o clamam, daqueles que o clamam em verdade, daqueles que o invocam em verdade. Mas Deus não está com o arrogante, Deus não está com o injusto, Deus não está com aquele que cobiça. Essa guerra que você vê agora nas nações, essas não são as guerras do Senhor. Essas são as guerras do anticristo, que já o seu espírito já governa o nosso sistema, a nossa geração. Essas são as guerras do diabo. Agora, Deus entra nessa guerra para salvar os perdidos. Deus entra nessa guerra para cumprir a sua palavra. No dia que nós chegamos em Israel, no mesmo dia, no domingo à noite, chegou um avião com 50 ucranianos que estavam fazendo a Aliá, os judeus ucranianos voltando para Israel. Naquela semana, aliás, na semana passada, não, nós ainda estávamos lá, mais de 100 órfãos ucranianos, filhos de judeus, foram levados de volta para Israel. Essa semana, mandaram buscar muitos judeus ucranianos que conseguiram sair pela Romênia. O que é isso? É Deus lutando suas guerras. Aquela guerra lá não é de Deus, mas Deus entrou na guerra pelas vidas. Porque Deus, Ele entra na guerra por aquilo que Ele fala. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haverá esperança para Israel, porque os filhos de Israel voltarão para os seus territórios. Deus está cumprindo a sua palavra. Se você lê Isaías 43, diz, direi ao sul dá e ao norte não retenhas, trazei meus filhos das extremidades. Deus está dando uma ordem para as nações, traga os meus filhos das extremidades. Deus está dando uma ordem para Israel, traga os meus filhos das extremidades de volta para a sua terra, de volta para os seus territórios. Irmãos, vamos abrir nossos olhos e ver que a palavra está se cumprindo diante de nós. Quais são as guerras que pertencem ao Senhor? Porque quando nós guerreamos as guerras do Senhor, nós temos algo em nossa mente de uma forma muito clara. Quem dá os comandos é Ele. Quem dá as estratégias é Ele. Nas nossas guerras, nós é que governamos tudo. Nós é que muitas vezes passamos por cima de princípios, de valores, por viver nossa própria vontade. Mas quando nós estamos guerreando as guerras do Senhor, nós estamos debaixo das suas ordens, dos seus comandos, das suas estratégias. Ele é o que é o comandante, Ele é que é o capitão do exército do Senhor.
Jesus Cristo, nosso Deus. Olha para a vida de Moisés. Moisés declarou: o Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome. Mas Deus é quem deu todas as estratégias para Moisés fazer o que fez. Moisés, faça assim. Agora Moisés age dessa forma. Agora Moisés fale com o povo isso. Agora Moisés toca com a tua vara dessa forma. Moisés toca com a tua vara no mar. Moisés manda os filhos de Israel marcharem. Essa é a vossa parte, Moisés, nessa guerra. A vossa parte nessa guerra é me obedecer. É obedecer minhas estratégias. E a minha parte nessa guerra é estender o meu braço e dar vitória para o meu povo. Moisés, manda Josué para o vale de Refidim, tem lá os amalequitas. Ah, Moisés, você vai subir no monte e levantar seus braços. Você vai se colocar como intercessor. E Josué e os homens irão lá para o vale e vão lutar contra os amalequitas. Mas você fica com suas mãos erguidas, Moisés. Essa é a vossa parte nessa guerra. A minha parte nessa guerra é levantar o meu braço e dar vitória para o meu povo. Moisés morre, vem Josué. E Josué agora, inseguro, vai entrar em Jericó. Mas tem o rio Jordão. E agora como vão passar o rio Jordão? Vem o Senhor e fala: Josué, a vossa parte nessa guerra é fazer assim, assim e assim. Você vai santificar o povo. Você vai pegar a Arca da Aliança. Os levitas e sacerdotes vão na frente. Vocês vão pisar nas águas e o rio vai se abrir. Lá do outro lado ele vê o Senhor. Josué, essas muralhas de Jericó são intransponíveis aos olhos humanos. Mas vocês vão rodear Jericó por 6 dias, com a Arca da Aliança. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E quando derem a 7ª volta, com a Arca da Aliança, vocês vão tocar as trombetas e vocês vão dar um grito de guerra. Essa é a vossa parte nessa guerra. A minha parte é levantar meu braço e dar vitória para o meu povo. A minha parte é levantar o meu braço e jogar por terra as muralhas de Jericó. E depois os homens de guerra de Israel vão entrar. E vão saquear, e vão destruir, e vão queimar tudo. As estratégias vêm dele. O comando vem dele. Por isso, irmãos, nós não temos de entrar em batalhas onde Deus não está. Ah, eu vou fazer 40 dias e 40 noites de jejum. Deus mandou você fazer isso? O Senhor mandou você entrar nessa guerra? Ah, eu vou lá naquele centro de feitiçaria, vou quebrar aquilo tudo, vou partir aquilo tudo. Deus mandou você ir lá entrar nessa guerra? Agora eu vou lá em Fátima, vou lá para Fátima sozinho, vou lá começar a gritar para aqueles ídolos todos, para eles caírem por terra. O Senhor mandou você ir lá fazer isso? O Senhor mandou você entrar nessa guerra? Ah, eu vou lá no prostíbulo e vou lá começar a pregar em voz alta. O Senhor mandou você fazer isso? Pastor Eduardo, estou me revoltando contra essa igreja. O Senhor falou que aqui não é meu lugar, não quero mais saber, vou abrir uma igreja. O Senhor mandou você fazer isso? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que nós não devemos entrar nas guerras que Deus não mandou nós entrarmos, nós não devemos entrar em problemas que não são para nós resolvermos. Porque muitas vezes nós queremos resolver a vida de toda a gente. E nós sofremos porque nós entramos em problemas onde Deus não nos mandou entrar. E quando nós declaramos essas guerras, esses problemas e entramos, nós vamos lutar sozinhos, porque Deus não está lá. Então, as guerras que envolvem ao Senhor... É para mim? Obrigada. Ela deu o comando ali e foi, né? Ah, obrigada. As guerras do Senhor são as guerras que envolvem o seu reino. Diga comigo, as guerras do Senhor são as guerras que envolvem o seu reino.
Salmo 59, verso 5 diz assim: Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Deus dos exércitos. O Deus de paz é o Deus dos exércitos. Não é lindo? Quando Isaías vê os querubins, serafins, não é? Os anjos louvando ao Senhor, eles dizem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então Deus, as guerras de Deus são as guerras que envolvem o seu reino. E quais são os planos básicos de Deus? Onde estão, não é? Construídos todos os outros planos de Deus, os planos básicos de Deus. Eu queria que você lesse junto comigo essa declaração que eu trouxe. Coloca, por favor, a declaração. Vamos lá? Os planos básicos de Deus. Estabelecer o seu reino em todas as nações e ter uma grande família com muitos filhos e filhas, semelhantes a Jesus. Que os filhos do reino vivam a santidade do reino e em comunhão com Deus e com a sua família espiritual. Então, todos que se levantam contra os propósitos do reino de Deus, contra as promessas de Deus, contra aquilo que Deus fala, irmãos, eles estão em apuros. Porque a vingança do Senhor vai chegar. As nações que estão se voltando contra Deus, contra a moralidade, contra a santidade, contra a pureza da lei de Deus, aprovando o aborto, aprovando a ideologia de gênero, aprovando a eutanásia, aprovando a pedofilia. Sim, porque há nações lutando para legalizar a pedofilia, você sabia? Essas nações, elas estão se levantando contra o reino de Deus. E é nessa guerra que Deus está. É nessa guerra que o Senhor está. E a guerra está nos ares, irmãos. Paulo disse que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. No mundo invisível, no mundo espiritual. Quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 10, Deus tinha uma palavra para Daniel, para ele discernir aquela palavra que era para os últimos dias. Mas houve o quê? Houve uma luta nos ares para que Daniel não recebesse a palavra. O Senhor Deus disse, anjo, não sabemos qual é o anjo, talvez o Gabriel, que é o anjo mensageiro, vá lá e fala para Daniel a visão. Conta para ele a visão que é para os últimos tempos. A visão para o povo de Daniel. A visão para o meu povo. Aí o anjo vai para entregar a palavra para Daniel. Mas houve uma resistência nos ares. Houve uma resistência nos ares. E Daniel teve de jejuar 21 dias. Sem colocar manjar desejável na sua boca. Porque Daniel entendeu que estava numa guerra. E que aquela guerra era a guerra do Senhor. Então ele deveria entrar nela jejuando e orando. Olha o que aconteceu, Daniel 10, 11 a 14. Ele, um anjo, me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é esse príncipe do reino da Pérsia? Um demônio territorial. O demônio que agia controlando a Pérsia. Estava resistindo um anjo do Senhor de levar a mensagem para Daniel. 21 dias, enquanto Daniel jejuava. Ali estava a guerra. Porém, Miguel, olha, teve de vir Miguel, o arcanjo de guerra. Miguel teve de vir. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. Por isso que esse anjo aqui não era Jesus. Jesus nunca precisaria da ajuda de Miguel. Não é? Jesus nunca perdeu uma batalha. Basta uma palavra dele que todo o inferno cai.
Então aqui era mesmo um anjo. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha, aqui não é mais um príncipe. Aqui já é um principado. Já é uma potestade. Já são vários demônios juntos que estavam ali dominando a Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, irmãos, quase tudo que envolve o reino de Deus, a igreja, Israel e a salvação dos perdidos é guerra do Senhor. É batalha do Senhor. E nós devemos entrar nessa guerra, lutar pelo reino, lutar pela igreja, lutar por Israel, lutar pela salvação de almas, porque essas são as guerras do Senhor. E Jesus disse algo muito importante. Quem comigo não ajunta, espalha. Não é um ditado do mundo. Foi Jesus que disse: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou eu estou lutando as guerras do Senhor, ou eu estou contra o Senhor. Ai, meu Deus, isso é muito sério. Ou eu estou lutando as guerras do Senhor, ou eu estou lutando contra Ele. Como é que eu vou lutar nas guerras do Senhor com o Senhor? Quando Paulo fala, nossa guerra não é contra carne e sangue, ele fala logo a seguir: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O crente em Jesus sabe que está numa guerra, tem de ter o capacete da salvação. Põe a foto da armadura de Deus aí. Tem de ter o capacete da salvação, tem de ter o cinturão da verdade, tem de ter a couraça da justiça, tem de ter a espada do Espírito, tem de ter o escudo da fé, tem de ter os sapatos da preparação do Evangelho. Não se exclua dessa guerra, porque você está alistado nessa guerra. Sabe qual é uma das funções do ministério pastoral? Transformar uma plateia em exército. Transformar um membro da igreja num soldado poderoso, num guerreiro. Você está nessa casa. Essa casa aqui, ela tem uma visão de guerra. Essa casa aqui, Deus está nela. E Deus aqui levanta soldados. O plano de Deus para esta casa não é que a gente venha aqui e receba um bom alimento, um bom ambiente. Não, isso aqui, irmãos, é um quartel. Aqui nós viemos para nós sermos treinados, nos vestimos e revestimos da armadura. Nós aprendemos como usar a armadura e agora nós vamos como guerreiros aí fora lutar. Lutar as guerras do Senhor. Lutar as batalhas do Senhor, porque o Senhor é homem de guerra e Ele alistou os seus soldados. Nós, vamos dizer, sim, comandante, ou vamos fugir dessa guerra? Guerras que o Senhor está envolvido são as que envolvem a integridade dos seus filhos. Você é filho de Deus. Então Deus considera você, como considera todos os seus filhos, como a menina dos seus olhos. Deus não só considera Israel como menina dos seus olhos. Todos aqueles que são filhos de Deus são a menina dos seus olhos. E a palavra do Senhor diz que quem toca em nós, toca na menina do seu olho. Você já tocou na menina do seu olho? Acho que ninguém consegue tocar na menina do seu olho, não é? Essa parte. Qual é a parte mesmo? A íris. Tenta colocar aí a mão na íris do seu olho. Ninguém consegue colocar, né? É essa parte maravilhosa aqui que nos faz ver que a palavra do Senhor diz que nós somos para Deus. Quem toca em nós, toca nesse lugar sensível de Deus. E o Senhor se levanta para nos defender. Em Atos 5, 38 e 39, Gamaliel, aquele que instruiu, né, o Saulo de Tarso em Jerusalém, ele agora se levanta porque aqueles líderes religiosos queriam exterminar os apóstolos, queriam exterminar a igreja primitiva, os primeiros discípulos, e ele traz um conselho ali. Ele diz, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventuras, achados lutando contra Deus. Quantas pessoas estão lutando contra os filhos de Deus,
sem saber que elas estão lutando contra o próprio Deus. Porque tudo que envolve a sua vida, a sua família, o seu coração, a sua integridade espiritual, emocional e física, ali é guerra do Senhor. Quem compra uma briga contra a sua integridade, compra a briga com o Senhor. É como o irmão mais velho. Jesus, ele não é só o nosso Senhor. Jesus, ele não é só o nosso Salvador. Ele não é só o nosso Redentor. Jesus é nosso irmão mais velho. Eu não sei quantos aqui tinham um irmão mais velho na escola. E quando alguém ia lá bater, falava, vou chamar meu irmão mais velho. É assim, o Senhor entra na peleja para nos defender. O Senhor se levanta contra aqueles que se levantam comprando briga contra nós. Certa vez, o rei da Assíria, olha como os reis da Assíria tentavam contra Judá. O rei da Assíria tentou entrar em Judá na época que Ezequias era rei. E ele manda uma carta desaforada dizendo, olha, eu tenho destruído todos os povos aí, nenhum Deus deles tem podido salvá-los. Vai ser igual em Jerusalém, Ezequias. Vou acabar com vocês. Olha as palavras de Ezequias para o seu povo. 2 Crônicas 32, 8. Com o rei da Síria está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Conosco está o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Moisés olhou para o povo e disse, nessa peleja vocês não têm de pelejar. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Qual é a peleja que você tem estado? Saiba que diante das guerras do Senhor que nós enfrentamos, nós não podemos fazer nada, irmãos. Nosso intelecto não vale de nada. Nossas estratégias humanas ou intelectuais, ou até super espirituais não valem de nada. Nós precisamos do milagre de Deus nessa guerra. Só Deus pode fazer um milagre. Nenhum de nós pode. Imagina o Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, adolescente. Chega lá em Israel e vê Golias, 40 dias afrontando o povo de Deus. 40 dias afrontando o exército de Saul. Davi chegou, notou que ele era incircunciso. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Golias estava afrontando Deus, o Deus de Israel. E Davi entrou naquela guerra. Davi entrou naquela peleja, mas não entrou com guerras humanas. Ele não entrou com a armadura de Saul. Ele entrou com a sua fé, ele vai lá e pega uma funda e com uma pedrinha apenas ele derruba o gigante Golias. E ele olha para Golias e fala, tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado, e todos saberão que a guerra é do Senhor. A guerra é do Senhor. E Deus deu vitória a Davi. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação da sua casa é algo que preocupa você? Essa guerra é do Senhor. Diga assim, a salvação da minha família é guerra do Senhor. O que você deve fazer, minha irmã? O que você deve fazer, meu irmão? Continua sendo exemplo. Continua guerreando como a Bíblia diz que você deve guerrear. No jejum, na oração. Continua ali dentro da sua casa sendo um exemplo. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Não tente convertê-los à força. Porque a palavra do Senhor diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Continua orando, continua se dedicando, não desiste da salvação da sua casa. Não desiste, você é um guerreiro, você é uma guerreira. A sua parte nessa guerra é orar, é jejuar, é interceder, é adorar na sua casa, é ser uma mulher piedosa, é ser um homem piedoso, é ser submissa ao seu marido, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a parte de Deus é levantar o seu braço e salvar a sua casa. O Senhor está lutando por nós. A palavra do Senhor diz no Salmo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Você está com problema no seu casamento? Essa guerra é do Senhor. Essa é a guerra do Senhor. Não desista do seu casamento. Se dedique. Ore, jejue, declare a palavra de Deus.
Declara a palavra de Deus: eu e a minha casa, eu e meu marido, eu e minha esposa serviremos ao Senhor. Essa é sua parte nessa guerra. Essa guerra é sua e essa guerra é do Senhor. O Senhor guerreia pela salvação dos seus filhos. Não desiste dos seus filhos. Essa guerra é do Senhor. O Senhor é homem de guerra e Jeová é o seu nome. Diga: meus filhos não irão para o mundo, meus filhos não morrerão no mundo, meus filhos não irão para o inferno. Eu não gerei filhos, eu não criei filhos para o inferno. Eu gerei filhos para Deus e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a sua parte nessa guerra. Amar seus filhos, orar pelos seus filhos, abençoar os seus filhos, educar seus filhos na casa de Deus, no temor do Senhor. E Deus vai fazer a parte dele nessa guerra. Quantos empresários nós temos aqui? Levanta a sua mão aí. Empresários, autônomos, que trabalham por conta própria, as irmãs que trabalham nas limpezas, todos, levanta bem alto suas mãos. Os seus negócios são a guerra do Senhor, meu irmão. O Senhor quer enriquecer você, o Senhor quer abençoar você financeiramente. Porque se você for abençoado financeiramente, você vai ofertar mais, você vai entregar mais dízimo, você vai abençoar mais o reino de Deus. Levanta bem alto sua mão, não abaixa não. Eu estou lançando a palavra profética para a sua vida, sobre a sua vida. Recebe aí em nome de Jesus. O Senhor quer dar para você muita prosperidade. Mas não é para você ser rico, não é para você cobiçar as coisas desse mundo. É para você guerrear as guerras do reino de Deus através das suas finanças. É para que através dos seus recursos financeiros, as vidas lá em São Tomé sejam salvas. As vidas lá nas outras nações sejam salvas. Pode baixar. Essa semana, nosso administrador da nossa igreja na Europa, pastor, ele não é pastor não, é missionário Larry Winkles. Ele ficou constrangido e tocado pela oferta que nós enviamos para a Ucrânia. Que enviamos para o nosso escritório em Budapeste e eles encaminharam para os obreiros que estão na Ucrânia. Enviamos 965 euros. Ofertas levantadas domingo passado, aqui na igreja e lá em Lisboa. Meu Deus, quantas vidas através desses recursos estão sendo tiradas? Vai lá no meu Facebook e olha o pastor Jerry McNamara. O que Deus tem feito através daquele homem lá na Ucrânia. Tirando montes de refugiados. Através do recurso que você mandou. Você não deu dinheiro para mim, você deu dinheiro para resgatar aquele povo que está precisando da nossa ajuda, do nosso socorro. Isso é guerra do Senhor. Isso é guerra do Senhor, porque é guerra pelo reino. É guerra pelas vidas. Por isso que na hora da gente ofertar, da gente entregar o dízimo, a gente dar ofertas voluntárias, ofertas alçadas, há uma luta, irmãos. O diabo não quer que você seja generoso. O diabo não quer que você seja dizimista. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer. O diabo quer que você viva na miséria. O diabo quer que você viva pedindo dinheiro emprestado. O diabo quer que você viva sempre na vergonha, sempre endividado. Por isso que na hora de entregar os seus dízimos, você recebe o seu salário, a última coisa que você faz é se lembrar do Senhor. É se lembrar que aquele dinheiro não é seu, é do Senhor. Pode até ser abençoado, porque Deus abençoa o trabalhador. Mas não tem abundância na vida. É isso que o diabo quer. Crentes cada vez mais pobres, mais miseráveis. O contrário do que o nosso Deus quer. Porque Deus, ele diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Deus guerreia pelos seus projetos. Você líder de célula, deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor guerreia pela sua célula. O Senhor guerreia pelo seu ministério. O Senhor guerreia por cada discípulo que Ele tem colocado na sua mão. Não desiste de nenhum discípulo. Não desiste da sua célula. Não desiste do seu chamado. Não desiste da sua vocação. Você que tem um dom, você que recebeu um dom do Senhor, não desiste do seu ministério. Não desiste.
Você está numa guerra, essa guerra está aqui na sua mente. Pare, você está cansado. Pare, não está valendo a pena. Pare, você não é reconhecido. É o diabo lançando flechas e setas inflamadas na sua mente. Mas nessa guerra o Senhor se levanta e defende você e diz: você é meu. Eu chamei você. Você é um tição tirado do fogo. Eu te ungi. Eu te dei poder. Eu te dei autoridade. Eu te dei unção. Levanta-te. Não pare. Deus guerreia por esta casa. Deus está nesta casa. E nós não vamos desistir dela. Essa guerra é guerra do Senhor, irmãos. Esse ministério de adoração é guerra do Senhor. Nós não vamos desistir dele.